Hoje você vai aprender sobre a cultura dos Inuits, uma cultura muito significativa, principalmente para o seu despertar espiritual. Vamos acompanhar o que uma cultura local, uma cultura que perpetua aí por mais de 2000 anos, tem a falar do que é o Sol, do que é a Lua, do que as estrelas e esse composto que rege o sol, que rege o céu inteiro. O que será que uma cultura aí de praticamente 2000 anos de existência para mais vem nos dizer sobre esse assunto? Nós vamos acompanhar essa matéria, tá? Lembrando vocês que essa aula cultural, né, eu não sou dono da verdade, eu não tenho capacidade de bater o martelo e dizer para vocês que tudo isso aqui é 100% verdadeiro, mas é um fato curioso, principalmente para você que entrou nesse canal na busca por sabedoria e conhecimento, coisa que você não encontra mais no Google, não encontra em rede social nenhum, ninguém te deixa pensar de forma diferente. Você entra nas redes sociais, todo mundo quer que você pense da mesma forma, igual a todo mundo, que você não tem opinião própria. Pois bem, esse canal aqui, a gente trabalha de uma forma diferente, trazendo para vocês outras perspectivas, desde a criação do mundo, da criação do homem, para você poder escolher a melhor, para você pegar os recursos, as fontes e escolher aquela que melhor se encaixa aí na sua perspectiva de vida atual, tá bom? E nós vamos falar sobre uma cultura antiga, uma cultura milenar, e você vai ver que muito do que foi falado condiz com aquilo que nós já estamos falando aqui no canal há muito tempo, tá? Peço para você deixar o maroto para ajudar a divulgar esse projeto, peço também para você se inscrever no nosso canal de notícias, porque esse canal aqui já tomou, se não me falha a memória, 4 strikes ao longo da trajetória, tomou 2 advertências que ficam para sempre no canal, já está na Shadowban, na Blacklist. Então participe do nosso segundo canal, que um dia, se esse canal não estiver mais aqui, você vai conseguir me encontrar por lá. E claro, conheça o curso de inteligência artificial. É o futuro, cara, eu não tenho o que dizer. Né? No ano de 2024, o que mais cresceu, o mercado que mais bombou foi a inteligência artificial e já é previsto para 2025. Todos os dias são mais de 100 mil novas oportunidades. Você pode trabalhar em real, em peso argentino, em franco suíço, em dólar. Ah, mas eu não sei falar inglês. A inteligência artificial traduz para você de forma simultânea. Você não precisa saber programação para você poder mexer com inteligência artificial. É muito simples. Você precisa conhecer todas as peças do motor do carro para você dirigir um carro? Não, a mesma coisa. O curso maravilhoso está aqui na descrição, tá bom? Pois bem, senhores, vamos acompanhar essa matéria aqui para vocês entenderem. Olha só, buracos no céu e os Inuits. Os primeiros povos Inuit do norte acreditavam que as estrelas eram buracos no domo do céu sobre uma terra plana e estacionária. Tem um cara aqui no YouTube, eu uma vez até tive uma divergência com ele, até me arrependo disso, que eu acho que é o canal Yeshu, se não me falha a memória, que ele fala mais ou menos isso aí, que pessoas são estrelas no céu. Eu não vou entrar nessa pauta, não é a pauta do meu trabalho, mas é interessante você ver que tem mais pessoas falando a mesma coisa, tá? Só que essa aqui é uma cultura ancestral, uma cultura milenar que diz que as pessoas são estrelas. Se nós pegarmos o livro de Enoque, deixa eu mostrar para vocês aqui, livro de Enoque. Só para vocês entenderem, tá? Enoque escreveu 44 livros, nós temos acesso a 3. Né? Um é judaico, né? O pessoal tem aí as referências de Enoque, e os 2 livros dele são aqueles comuns, né? Que é basicamente o livro de Enoque, você encontra para vender a 18, 19 reais. É um livro tranquilo, versão etíope, a versão mais completa, tá? E é um livro que fala sobre as estrelas, sobre o funcionamento dos astros. E o que o livro de Enoque fala? Já vou resumir para você, que eu já li esse livro umas 3 vezes. O Enoque fala que as estrelas no céu são anjos. São anjos. As estrelas que estão hoje, que nós consideramos como firmamento, como domo celeste, lá em cima são anjos. Então o livro de Enoque fala sobre isso. Quando a gente pega as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e a gente tenta encontrar essa referência, existe muita correlação. Por exemplo, aqui, ó, as estrelas estão caindo. Só para vocês entenderem a referência aqui.
Depois daqueles dias do sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes. Aqui está outra frase, tá? Os poderes celestes serão abalados. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Por que os poderes celestes serão abalados? Porque essas estrelas, elas estão em algumas camadas do domo. O segundo livro de Enoque, a primeira e a segunda camada do domo ali, você tem ali anjos, né, de uma hierarquia maligna que domina aquilo ali, né, que veio junto com a queda de Adão e Eva e que foram aprisionados devido à guerra, ok? E são usados de referência para a navegação para os homens, né, para a sua humilhação e para a navegação dos homens. E quando houver o juízo final, o domo se abrir, essas estrelas cairão do céu. E justamente os poderes celestes serão abalados. O mundo vai ser abalado, mas até mesmo naquela parte do céu será abalada. Então eles falam sobre isso, né? E as estrelas cairão sobre a terra, né? Então o tempo todo tem referências, ó. E as estrelas cairão sobre a terra, como quando a fogueira lança de si mesma os figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se desenrola, tá vendo? Como é que você desenrola ar? Você não desenrola ar, você desenrola domo. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, grandes, ricos e todos aqueles e poderosos, né, e todos servos, todo livre que se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, aqui fala sobre o dia da ira e fala sobre as estrelas que cairão. Então, o livro de Enoque, ele faz uma menção que as estrelas são anjos que foram aprisionados, ok? Nós temos essa singela referência, tá? E, evidentemente, nós temos outras culturas locais, inclusive a cultura dos Inuits, que falam que as estrelas podem ser seres humanos também, além, claro, de anjos, tá? Olha só que fato curioso. Os primeiros Inuits do norte acreditavam que as estrelas eram buracos no domo do céu sobre uma terra plana e estacionária, e que seu brilho era a luz brilhante do céu brilhando através delas. Eles também acreditavam que a Lua era um disco plano de gelo, o Sol uma bola de fogo e os planetas eram grandes estrelas. Essa história da Lua ser um disco plano de gelo, isso aqui está totalmente de acordo ao fato que no livro de Enoque também menciona que a Lua é uma refração. A Lua é como se fosse um espelho da Terra. Inclusive tem matérias que mostram que a Lua ela é muito semelhante, na perspectiva da Lua, ela é muito semelhante aos continentes da Terra, tá? Então, assim, já tem estudos falando sobre isso, né? E inclusive é uma refração, né? Tem até vídeos aí de satélite atravessando a Lua, o pessoal ficando indignado, como é que um negócio desse aparece de um lado, some do outro. Então, tem essa referência, tá? Inclusive, Platão, ele escreveu um livro, se foi Platão agora ou Sócrates, eu acho que foi Platão, se eu estiver errado, eu acho que foi Platão. Platão escreveu um livro chamado Atlântida. Todo mundo que estuda filosofia nunca pega esse livro para estudar. Todo mundo estuda os conceitos de teosofia, não sei o que, filosofia e tudo mais que você pode imaginar, hermenêutica, maiêutica, mas ninguém pega os registros de Platão sobre a observância dos astros. E Platão dizia, uma hora eu via dois sóis, uma hora eu via 3 sóis, uma hora eu via uma lua, uma hora eu via 2 luas. Então, cara, há 3, 4, 5 mil anos atrás, né? Porque assim, o tempo, não é que o tempo é relativo, a nossa data, ela é errada, né? A data hoje que nós estamos, ela de fato, ela tem um engancho aí de erro. Mas Platão era 4, 5 mil anos atrás, né? É uma coisa, não sei, para falar a verdade, acho que era na faixa de 3, 4 mil anos atrás aí, tá? E o cara já observava 2 luas, 3 luas, já fazia essas anotações, né? Então é um fato curioso que vale sempre ser ressaltado. O fato de você ver mais de uma lua demonstra, ao meu entender, que existe mais de uma terra além do domo, tá? A capacidade de você ver 2 refrações ou 3 refrações significa que tem mais de uma terra além do domo. Ou que o ângulo de foco da Lua muitas vezes pode ter pegado terras além da borda. É o que eu imagino. Também não sou dono da verdade, tá?
O povo inuit ou esquimó, que tem características asiáticas, pode ter emigrado da Sibéria para o norte do Alasca, Canadá e Groenlândia. As áreas escuras do mapa abaixo mostram áreas de assentamento dos inuits. Então é basicamente essa região aqui que eles ficaram aqui durante um tempo, depois eles migraram para o norte do Alasca, tá? A ideia de... e outra coisa, por que uma cultura, né, a Groenlândia, né, Ilha Verde, que é a tradução correta, por que a galera decide morar no Alasca? Por que uma civilização inteira prefere imigrar para um lugar muito geloso? Porque é basicamente o seguinte, como é que eu vou explicar isso para você? Se você tiver num desmoronamento de um prédio, ok? O prédio vai desmoronar. Qual que é a região mais segura do prédio? Se você estiver lá dentro, é no meio do prédio? Não, você vai ser soterrado por todo o entulho. Qual que é o lugar mais seguro caso um prédio desmorone? É na parede, é na extremidade da parede. Não da parede de dentro, mas da parede de fora. É você ficar ali na parede final do prédio, ficar esticado ali. É a região mais segura. Então, o que os inuits pensaram? Pô, acontece inclusive tem um livro deles, tá até aqui, The Power of the Stars, que fala sobre uma inversão magnética, que é o seguinte, quando cai o domo, meu irmão, não sobra ninguém, o negócio é arregaçado. Quando o domo realmente ele vai pro ralo, ele é quebrado, os poderes celestes são abalados, o índice de sobrevivência é baixíssimo. E aí, qual que é a ideia deles? Vamos morar mais na borda, que quando der merda, a gente está na borda. Então a gente vai sofrer, mas vai sofrer menos. Menos do que morar no centro. Menos do que morar lá na região da Europa, lá em Israel, por exemplo. Então os caras vão sofrer menos. E aí, evidentemente, esses foram os pensamentos deles para morarem tão longe, saírem de regiões verdes, ricas, e irem para regiões mais isoladas. Tá? E outra coisa, o governo tem sempre uma opressão sobre o povo. Isso não é de hoje, isso aí já tem milênios. Então, ficar numa região onde o governo não tem interesse de investir, investigar, para eles é interessante. Então, eles preferem ir para longe, mas ficar mais isolado, para ter mais essa liberdade e, ao mesmo tempo, ficar longe desses problemas. É mais difícil a vida lá, mas para eles é melhor. Tá? Inclusive, a pele dos inuits, se você analisar, ela não é branca, cara. Tu pega a pele, por exemplo, do pessoal asiático, é branca igual arroz. E historicamente, a pele desses caras deveriam ser branca. Porque eles não estão tomando muito sol, porque é menos 40 graus, menos 30 graus, menos 20 graus. Os caras praticamente não podem ficar expondo o corpo naquele frio, mas os caras têm uma cor parda, que demonstra que a genética deles veio de um lugar rico. É como se fosse um índio brasileiro que decidisse morar no Polo Norte, entendeu? Você pega um cara que tem a genética da cor parda, né? Porque eles se relacionam entre si, então a genética deles ela é conservada, e você vê que a genética deles é genética de índio, de morar em lugar verde, e praticamente os caras não são brancos. Né? A ideia das estrelas serem buracos no firmamento, no domo, me intrigou. Certa vez tive uma revelação intuitiva sobre isso, que as almas, após a morte, voam para cima como fogos ardentes, derretem no seu caminho através do domo. Isso aqui é o autor falando sobre o assunto, né? Deixando um buraco no processo. Então, o que o autor está falando, que ele também já pensou nessa hipótese que a alma possa ser uma estrela no céu. É como eu disse, o canal Yeshua fala sobre isso, né? Que as almas podem ser estrelas no céu. Eu não compartilho dessa ideia, existe quem pensa sobre isso. O livro de Enoque fala que as estrelas estão no céu, são almas, mas são de anjos. Eu compartilho da ideia e deixo livre o pensamento para vocês, tem que ser livre, vocês têm que chegar à sua própria conclusão, mas eu penso como Enoque, que as estrelas no céu são anjos que estão ali, né? Inclusive tem outras referências, se você pegar para estudar, que estrelas no céu são anjos. Inclusive, biblicamente, tem fontes que corroboram para esse preceito. Tá? Vamos lá. Quanto mais forte a alma, maior o buraco e mais brilhante a luz que entra. E isso faz todo sentido se você pensar que Saturno é uma estrela muito brilhante e Júpiter também, que fazem referência a principados. Né, anjos de alta hierarquia que foram aprisionados. Tá?
Então, cada estrela, na verdade, é um caminho ou porta da entrada para cima do domo que chegou no céu. Né? Mas, na verdade, o que a gente pensa aqui é justamente o oposto. Né? Estão presos ali dentro. Né? Estão presos ali dentro. Deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar um pouco sobre o que ele entende de reencarnação, mas eu não compartilho dessa ideia. Tá? Estrelas brilhantes como Sírius e Canopus são os pontos de saída e entrada dos espíritos ou almas mais fortes, como todos viemos do céu. Tem muitas culturas antigas, inclusive a cultura dos maias, que é uma das culturas mais bem estudadas, que fala que os Anunnakis, os extraterrestres, os deuses do passado, com D minúsculo, tá? São seres que vieram das estrelas, são habitantes das estrelas que vieram à Terra. Então tem essa referência que esses deuses antigos vieram das estrelas. Então eles têm essa retratação que, através das estrelas vieram da dimensão deles para cá, tá? Todos nós temos esse buraco ou estrela na cúpula. Deixa eu pegar aqui agora. Aqui, The Power of the Stars. Esse livro que eu já li, ele fala sobre a questão da sobrevivência do povo Inuit com relação à inversão magnética. Eu não achei esse livro para mandar para o Brasil, mas tem a versão dele em inglês, em PDF. E basicamente ele fala sobre as coisas que aconteceram. Cara, a coisa mais bizarra do mundo, só para vocês terem uma ideia, teve um vídeo que eu trouxe ano passado, e trouxe também há outros anos atrás, dos índios brasileiros. Se não me falha a memória, foi dos Guarujás ou dos Tupinambás. Eu não me lembro qual dos dois. Mas eu trouxe uma entrevista dos índios na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A UFMG convidou os índios para falar sobre a sua cultura local. E todo mundo esperava que os índios falassem sobre plantação, sobre não sei o quê. Os índios estavam falando sobre o dia que o céu caiu na cabeça deles. Tem uma entrevista de uma hora de índio falando que o céu caiu sobre a cabeça dele. E a maioria da galera que estava ali nessa entrevista estava assim, mexendo no celular e estava totalmente desatento. E eles falando, caiu um vidro gigantesco do céu, um negócio ferrado, acabou com a nossa tribo, dizimou mais de metade da nossa tribo. A pessoa que tinha o dente de um roedor lá conseguia trincar o vidro e poder sair, muita gente morreu. Aí as únicas árvores que sobreviveram isso foram a macieira, que é de maçã, e a de cacau. E ele vai relatando a sobrevivência do povo, que aquilo ali quase dizimou a tribo dele inteira. E ele contando a sobrevivência que ele teve com os dias de escuridão, tudo, falando a história da tribo dele do passado. E a galera desatenta, a galera pensando assim, porra, velho, esses índios aí estão contando cada história para boi dormir, né? 1 hora e tanta de entrevista, né? E graças ao bom Deus, uma boa alma gravou essa entrevista. Eu não encontrei essa entrevista até hoje eu já vi esse vídeo umas 2 vezes, mas eu não encontrei essa entrevista no YouTube, não encontrei em lugar nenhum, cara. O negócio volta e meia sempre some aqui. Eu tinha mais de 8 mil vídeos no meu canal, vai ver quantos vídeos que tem. Os caras deletam os nossos vídeos e nem avisa pra gente. E tinha essa entrevista de mais de 1 hora, cara, falando dos índios, né? Falando sobre essa sobrevivência, a queda do domo, não sei o quê, a cultura deles local, falando sobre isso, tá? Então esse livro, The Power of the Stars, fala um pouco sobre isso, tá? Tem os índios Cherokees, tem um livro chamado The Grandmother Rebel, The Grandmother Fable. Eu sei que tem um livro que é alguma coisa The Grandmother Fable, Grandmother Web, que é dos índios Cherokees, que fala sobre o fim do mundo, sobre o búfalo vermelho, que parece uma história sem sentido, mas eles falam sobre o céu que caiu, sobre o domo, sobre os 3 dias de escuridão. E aí tem essa cultura ancestral também dos Cherokees falando a mesma coisa. Falando exatamente a mesma coisa. Então, você começa a pegar as culturas indígenas, ancestrais, todo mundo falando a mesma coisa. Você pega lá os Inuits falando sobre o céu, sobre o domo. E cultura de sobrevivência, que quando caiu o domo, não sei o quê. Aí você pega lá a civilização, por exemplo, eu não sei se é Tupinambás ou Guarujás, fala de um vídeo da UFMG, 1 hora e tanto, os caras falando quando o céu caiu. Aí tu pega os Cherokees, que é uma cultura lá acho que Grand Canyon, dos Estados Unidos, a cultura indígena de lá. Os caras têm um livro, acho que é alguma coisa de Grandmother Fable, que é a teia de aranha.
E aí falando sobre o fim do mundo, inclusive do búfalo vermelho, e sobre o domo, sobre os dias de escuridão, 3 culturas tribais falando sobre isso. Você pega a história de Teotihuacan, que é como se fosse irmão, parente, primo ali dos maias, uma cultura ancestral milenar também. A própria construção de Teotihuacan já demonstra que não foi feita por seres humanos. Só que, você pega a cultura antiga, a galera sumiu, velho. A galera sumiu. Tipo assim, uma cidade gigantesca, com centenas e milhares de pessoas, do dia para a noite desapareceu. Ninguém consegue explicar o porquê. Desapareceu, sumiu, né? Sumiu. Só que, né, assim como Teotihuacan, assim como os maias, eles tinham um relógio do fim do tempo que não se dizia o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo, quando começava a nova inversão magnética. E os caras sempre olhavam para os solstícios de inverno e solstícios de verão. Então, culturas ancestrais antigas são sempre mencionando essa grande catástrofe que acontece no mundo. Se é real ou não, eu não posso dizer para vocês. Pô, nós somos limitados, né, meu irmão? Eu não tenho a capacidade de voltar no tempo, gravar tudo e trazer para vocês. Eu não tenho superpoderes. E também, meu irmão, o governo não deixa a gente acessar as bibliotecas, né, sagradas que foram escondidas do povo. Então a gente tem que especular baseado em histórias e relatos de tribos antigas, né, que fazem menção e referência nisso. Os buracos estelares são permanentes ou podem ser fechados ou reabertos novamente? É uma pergunta. Como é a vida nos vários céus? Tá vendo? Os inuits também pensam que tem várias camadas no céu, várias regiões que você pode viver. Os meteoros que chegam são almas ou espíritos? Uma pergunta, né? O que está chegando na Terra. Essa e mais questões são fascinantes a serem exploradas. Né? As estrelas são simplesmente buracos na cúpula ou no firmamento, permitindo que a luz do primeiro céu passe. Tá vendo? Então os caras chegaram a uma conclusão muito, muito realista. Você imagina uma cultura antiga que sobreviveu a essa queda do domo, chegar a uma proximidade da verdade como essa. É um fato curioso, né? É aquilo que eu digo para vocês. Não tem como a gente provar com veracidade tudo que é falado aqui. Não tem como. Mas é muito gratificante você ver culturas antigas que, por mais que umas culturas pensem em reencarnação, outras têm a cultura de búfalo vermelho, por mais que eles tenham as individualidades deles, você vê que eles compartilham sempre da mesma coisa. Terra estacionária e plana, né, domo, várias camadas no céu, né, que alguma alma está ali, né, aquela estrela é uma alma. Os caras uma vez falam que é ser humano, outras vezes eles falam que é anjo. Você vê essas referências profundas de várias culturas. E aí a pergunta que fica, será que todas as culturas estão mentindo, estão exagerando nos fatos? Ou será que tem algum fundo de verdade? É o que a gente tem que perguntar. Né? Essa é a questão. Né? Eu acho fato curioso. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui, só para vocês entenderem. Esses caras aqui, ó, eles têm uma pele de índio. Os caras vivem no norte do Alasca, uma região de frio, e a pele deles é uma pele pardua de índio. Demonstra que a genética deles veio de regiões, por exemplo, Groenlândia. Hoje em dia é neve, mas no passado não era neve, era considerada ilha verde. Demonstra que eles vieram de regiões ricas, com um terreno rico, com uma fauna rica, mas que optaram por morar na borda da terra, justamente na região mais isolada, justamente para poder ficar longe desses problemas. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos o que se é mencionado aí, entendeu? É o que a gente pensa, né? Agora, evidentemente, né, são suposições e não tem como a gente dar o carimbo e dizer que isso aqui é verdade, né? Vai de cada um do seu próprio entendimento, né? Espero que essa aula, né, cultural tenha agregado valores para vocês, né? Deixa o maroto para ajudar a divulgar esse projeto, compartilhe com seus familiares e amigos, se inscreva no segundo canal Notícias Libertárias, e eu recomendo para ontem que conheça o curso de Inteligência Artificial. É o futuro, meu irmão, é o futuro. Se eu fosse você, eu participaria. Vai mudar a sua vida e vai mudar para ontem, tá? São coisas que você aprende em 2 semanas, já está aprendendo uma nova profissão, tá bom? Fique na paz.